Explicando guerreiras mágicas de Reyes. Sei lá como pronuncia isso. No canal GD. Vou me inscrever aqui. Se tiver assistindo notificações, eu vi um comentário aqui no vídeo aqui, velho. Traduzido como o primeiro anime Isekai da história a ser feito e animado antes do gênero Isekai virar um gênero e tendência. Caralho, então esse aqui é o pai das garotas mágicas, velho? Eu achei que era Sailor Moon. Vou deixar meu like aqui. Eita porra. Qualidade full. Vamos ver essa pedrada aqui. Pô, inclusive eu fiz um react, velho. Um salve pro. Putz, esqueci quem foi que pediu, mano. Acho que foi o João Daniel, não lembro não. Um salve pra ele aí. Pediu pra mim reagir um vídeo de Pokémon e eu desabafei, velho, sobre Pokémon lá, velho. Falei, tá, se vocês quiserem me xingar, porque eu nem jogo nem sou nintendista, nem tenho console da Nintendo, nem sou da franquia Pokémon pra tá reclamando. Pode reclamar o que for, mas eu desabafei, velho. Porra, pelo amor de Deus, mano. Reclama muito da Nintendo. Eu tô com a camisa do Pokémon aqui, porra. Tá sempre vendo. O pessoal pede pra mim ver, eu tenho que ver, né, velho? Não tem jeito. Mas, velho. Pô, eu tiro a blusa, tá frio. Eu boto a blusa e fica calor, mano. Ah, mas eu fiquei muito puto, velho. Sei lá, eu desabafei, meu irmão. Porra. Pelo menos o cara do vídeo. O vídeo era sobre Pokémon Y. Geração XY. E pelo menos ele foi coerente. Ele falou que gosta do jogo, mas ele apontou um monte de defeito lá, velho. É assim que é bom, mano. Agora não tenta defender, não. Porra. Pô, tem que tocar no assunto, mano. Porra, eu não consigo, não, velho. Cara, eu fico irritado, mano. Perdão aqui, só até voltar aqui pra gente ir pro vídeo. Eu fico irritado, mano. Porra, hoje eu vejo o narrativando lá. Comentou num post lá sobre comparação entre Digimon e Pokémon. Aí os caras vão encher o saco lá, velho. Os Pokémonzistas lá, nintendista do narrativando. Porra, velho, caralho. Os caras não conseguem enxergar que o jogo é problemático, não, viado. Não é possível, cara. Porra, lá no comentário. Ah, jogo genérico, ruim, não sei o que. Mas Pokémon é muito bom, não sei o que, muito foda e tal. É o que você só fica olhando pra gráfico, não. Cara, tá longe do problema do jogo ser só gráfico, velho. Eu não consigo conceber isso, não, velho. Porra, tipo, assuma que é ruim. Tipo, eu assumo, cara. Eu sempre assumo aqui quando eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa ruim, cara, mas eu sei que tem problema, porra. Nossa, mas eu desabafei daquele vídeo, velho. Enfim, vamos lá. Vamos pro assunto. É verdade, primeiro Isekai. Caralho, tem dublagem isso, velho? Durante uma visita escolar à Torre de Tóquio, 3 garotas colegiais, que curiosamente combinam a cor de suas roupas com as do cabelo, são atingidas por um estranho brilho, sendo transportadas para um mundo onde são conhecidas como guerreiras mágicas. Lá elas recebem armaduras, que sobem de nível conforme vão ficando mais fortes, e espadas mágicas, que possuem o poder de despertar robôs gigantes. E motivadas pelo desejo de conseguirem voltar para suas casas, elas embarcam numa aventura para encontrar uma princesa, se deparando com monstros terríveis, bruxos poderosos e até mesmo uma estranha guerra. Foi o Legend Real novo aí que a galera tá pagando pau, Jonathan. Meninas mágicas, preço de banana, mundo misterioso, salvar uma princesa, pagando pau. Robôs gigantes e batalhas espaciais é uma mistura que a gente não está acostumado a ver todo dia, não é mesmo? Essa salada de fruta dos maiores clichês das séries animadas dos anos 80 e 90 tinha tudo para dar errado. Porém, estranhamente conseguiu ficar muito bom. As Guerreiras Mágicas de Heart é uma série que com certeza já merecia todos os méritos pelo simples fato de conseguir misturar tantos elementos contraditórios em uma história que fizesse sentido. Porém, ela não para por aí. A sua trama se desenvolve de uma maneira tão orgânica que ao final você nem se importa de ter começado assistindo o anime com estilo medieval e ter terminado vendo uma batalha de mechas gigantes no espaço.
Isso em muito se deve à mitologia por trás de todos os acontecimentos, que é extremamente muito bem construída, não deixando quase que nenhuma ponta solta na história. Pra você ter uma ideia, em Heorot é explicado desde a origem do mundo, quando Deus decidiu criar o universo, até mesmo o momento em que ele decidiu abandoná-lo. E nesse vídeo, eu explicarei pra vocês de uma forma cronológica todos os acontecimentos. Como é que chama esse conceito aí? É deísta, né? Kratos criou o universo... O Kratos... Deus criou o universo e... Depois deixou pra lá, né? Acontecimentos por detrás dessa trama, sempre linkando com o que é mostrado no anime ou, em alguns casos, no mangá. Mas antes, eu já peço que você deixe seu like aqui hoje, embaixo e também se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Assim, não corre o risco de esquecer ao deixar de fazer isso depois. O meu nome é Ipo e te convido para conhecer comigo o mundo de Zephyr. A série das Guerreiras Mágicas com certeza não é o que o visual de seus protagonistas tentam vender. Ela possui uma história extremamente complexa e política, envolvida em uma balagem fofinha de meninas com cabelos coloridos. O grande plano de fundo com certeza é o tema RPG, com um mundo fictício, com monstros assustadores e muita magia, incluindo também os grandes plot twists que são tão característicos nesse estilo de videogame. Porém, ela vai além, em envolver temas complexos como suicídio e interesses governamentais, que geralmente não é o que a gente está esperando ver numa história desse estilo. Mas, para entendermos isso, precisamos dar um play para conhecermos a sua história. Tudo começa com um deus que decidiu criar todo o universo. Ele fez o nosso planeta e todos os seus habitantes, e os deu autonomia para agir por conta própria. Sem um governante ou alguém para estabelecer uma ordem, as pessoas começaram a determinar sozinhas o seu próprio futuro, iniciando então um período de caos que resultou em guerras sem fim motivadas por ambições particulares. Vendo muitas mortes e o planeta por ele criado sendo cada vez mais destruído, o deus ficou muito triste e decidiu abandonar a sua criação. Com o objetivo de fazer tudo diferente, ele decidiu criar um outro universo em uma outra dimensão. Porém, ao invés de dar autonomia para todos, ele decidiu concentrar o governo na vontade de uma pessoa só, que seria como um pilar para todo esse novo universo. Esse único ser iria sustentar a paz e o equilíbrio através de seu próprio desejo, assim evitando que motivações pessoais pudessem culminar na destruição e no caos, como aconteceu aqui no nosso mundo. Esse pilar teria que dedicar sua vida a esse propósito e não poderia de forma alguma ter sentimentos ou motivações pessoais. Ou seja, seus pensamentos deveriam ser única e exclusivamente centrados na manutenção da estrutura governamental. Para garantir que tudo ficasse dessa forma, o deus estabeleceu que ninguém desse universo poderia matá-lo. Porém, caso algo fugisse do controle com essa pessoa escolhida, ele resolveu deixar a Lead Step um plano emergencial. Uma vez que o pilar já representava a manutenção da Terra, foi decidido que os demais elementos essenciais também teriam vida em forma de espíritos. A água se personificou em Ceres, o vento em Winda e o fogo em Heorot. Os três gênios com poderes imensuráveis que só seriam despertados em um momento de grande necessidade. Mas como nenhum habitante dessa dimensão podia se voltar contra o pilar, ele estabeleceu que apenas os habitantes daquele outro universo que ele abandonou, que no caso é o nosso, poderiam despertá-los, obviamente após passarem por uma peneira de merecimento e forem muito bem testados. Essas pessoas ficaram conhecidas através das lendas como guerreiras mágicas. Porém, até então, elas nunca foram necessárias. Fisicamente, esse universo é um pouco diferente do nosso. Isso porque apenas uma pessoa pode sustentá-lo. O seu centro fica em um planeta chamado Zephyr, que é o lar da pessoa escolhida, mas obviamente possui sua própria população e estruturas para continuar existindo. Em torno dele existem outros planetas, cada um com seus próprios povos, culturas e governos. Alguns que nós conhecemos na série são o Altozan, que é uma república futurística repleta de tecnologia, Farren, que é um império com uma população muito parecida com o que nós conhecemos como oriental, e Ciseta, que é um pequeno planeta mantido em órbita graças a um gerador gravitacional que tem uma cultura muito similar à árabe do nosso mundo. Bom, se cada um tem o seu governo, então o que o pilar centrado em Zephyr tecnicamente faz?
Nesse universo, o sentimento das pessoas se materializam como uma espécie de poder. Sentimentos bons mantêm a paz e a estabilidade do mundo, já os ruins podem dar vida a criaturas malignas e desastres naturais, como terremotos ou tempestades. Inclusive, nesse lugar, até mesmo a aparência física das pessoas remetem aos seus sentimentos, ficando muito difícil definir quem é velho ou novo entre seus habitantes. A pessoa que se torna pilar é a que possui esse maior sentimento de vontade dentre todas do universo e o utiliza para manter tudo estável e pacífico. O pilar também pode usar seu poder para o bem do povo, reparando problemas ou até mesmo mudando as estruturas físicas dos planetas, mas obviamente tudo depende da sua vontade. A nossa história começa com um problema envolvendo um desses pilares. A pessoa em questão é a Princesa Esmeralda, uma jovem garota que foi escolhida para servir como ponto de equilíbrio para todo o universo, mesmo que ela não tenha optado por isso. Entre os seus protetores, temos o sacerdote Zagard, o seu irmão Lentes e o guerreiro Rafaga, que serviam como espécies de guardas e conselheiros. Bom, ser um pilar não é uma tarefa fácil, e nem todos estão dispostos a fazer sacrifícios. E como a carne é fraca e a princesa era uma adolescente na flor da idade, ela acabou caindo de amores por um de seus guardiões, o Zagard, e é a partir daí que tudo começa a desandar. A princesa não podia ter sentimentos egoístas, como o amor, e deveria somente pensar no equilíbrio do mundo. Porém, ela começou a cada vez mais pensar em seu amado, deixando de lado todas as suas obrigações. O universo começou a sofrer. Não adianta, velho. Deus deu liberdade pros outros, desgraçou o outro universo. Ele deu uma semi-liberdade aqui e desgraçou do mesmo jeito, velho. Tem que controlar todo mundo, velho. Dá todo mundo na goleira, velho. Comprometimento, sendo pra não sair do controle. O planeta a ter danos diretos devido a isso. Criaturas malignas começaram a surgir devido aos sentimentos de frustrações das pessoas, e a princesa, ao ver que tudo estava fugindo do seu controle, juntou o seu sofrimento devido à impossibilidade de viver a sua própria vida com o caos que estava sendo gerado a partir disso para tomar uma decisão drástica. Ela decidiu que queria morrer e acabar logo com tudo isso. Pois só morrendo um novo pilar seria escolhido e a estabilidade do universo poderia voltar ao normal. Mas ela não poderia se matar, uma vez que ninguém dessa dimensão, incluindo ela, conseguiria fazer isso. Foi então que ela usou seu poder para convocar as guerreiras mágicas que iriam acabar com todo o seu sofrimento. Lentes, um dos 3 guardas que eu já comentei, não pôde continuar vendo o dramalhão do amor entre o seu irmão e a princesa, e resolveu sair do planeta, indo passar um tempo em Altozan. Já o Zagard, de forma alguma deixaria que sua amada fosse morta, por isso, a sequestrou para protegê-la das guerreiras assassinas que estariam por vir. Ele usou seus poderes para enfeitiçar aquele outro guardião, o Rafaga, e convocou outras pessoas poderosas para ajudá-lo, como sua discípula, a feiticeira Alcyon, o jovem controlador de monstros Ascot, uma habitante do planeta Ciseta chamada Caldina, e uma criatura chamada Inoth, que possui uma forma humana e uma fera. Com um time de protetores da vida da princesa alinhados, só faltavam as guerreiras mágicas chegarem para eles tentarem impedi-las de completar o seu objetivo. No começo da série, somos apresentados a 3 jovens colegiais, Lucy, Marine e Anne, que são convocadas pela princesa durante uma excursão de suas escolas. Elas são a grande aposta da Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e não foram escolhidas ao acaso. Isso porque elas não eram simples menininhas. Cada uma possuía uma habilidade especial e tinha algum tipo de envolvimento com esportes de luta ou combate. Lucy era de uma família que possuía um dojo de Kendo, Marine era uma ótima competidora de esgrima e Anne era excelente no arco e flecha. O Gurclef foi a pessoa responsável por recepcioná-las nesse mundo. Ele era um ajudante leal à Princesa Esmeralda e sabia de todo o sofrimento que ela estava passando, sendo responsável por dar a armadura às garotas e ajudá-las a despertar o seu poder, cada uma correspondente a um elemento daqueles gênios da história. E ainda nessa parte, ele dá suas missões e diz qual será a sua recompensa. Nessa hora, a história entra totalmente no universo dos jogos de RPG. Um RPG é caracterizado por personagens que têm que desempenhar missões para ganhar recompensas, tendo que, para isso, entrar em uma jornada. A missão das guerreiras mágicas era encontrar a princesa e a recompensa seria voltar para casa. Para isso, elas teriam que forjar suas espadas, que serviriam como instrumentos para despertar os gênios da lenda e então completarem a missão. Como guia, Clef designou uma pequena criatura chamada Mokona. E no decorrer dos episódios, vamos seguindo um esquema de fases de um videogame, onde as garotas encontram como chefões aqueles ajudantes do Zagard, que tentam impedi-las de passar de fase,
E a cada etapa completada, suas missões e armaduras vão subindo de nível, provando que elas estão cada vez mais capacitadas para se tornarem as guerreiras mágicas. Vocês não acham que olhar para um mapa como esse nos faz lembrar um videogame? Lendárias guerreiras mágicas, armas e armaduras que evoluem. Isso é um prato cheio para um... Eu tinha falado no início que se originou de um jogo, né? Daqui tem jogo. Se bem que essa história já foi muito explorada por aí. Fase 1. Forjar as espadas. Nessa fase, a sua armadura ainda está no nível 1, e elas têm que encontrar a forjadora de espadas chamada Priscila dentro da Floresta do Silêncio, que, como o próprio nome indica, é o lar de criaturas terríveis e onde o poder mágico não funciona. Priscila, por sua vez, lhes dá a missão de ir até a Fonte Eterna e encontrar o material para produzi-las. Cara, eu adoro essa estética antiga, esse traço assim, velho. Sei lá, mano. Eu acho charmoso, tá ligado? Missão de ir até a Fonte Eterna e encontrar o material para produzi-las, que é o metal escudo. Alcyon é a chefona que tenta impedi-las a todo custo, e após derrotá-la e pegar o material, as nossas guerreiras retornam até a forjadora, que finalmente produz as espadas. Porém, devido a um ataque, a Priscila acaba perdendo a sua vida, sendo a primeira morte trágica por qual as nossas heroínas me chama muita atenção. são obrigadas a presenciar. Serve também como uma previsão para o que infelizmente está por vir. Fase 2. Ressuscitar os gênios. Com as espadas em punho, chegou a hora de despertar cada um dos espíritos. A primeira a encontrar o seu foi a Marine, e quem tentou impedi-la foi o Ascot, que era aquele menino que podia controlar monstros. Ao despertá-lo, descobrimos que os gênios na verdade são robozões gigantes, o que deixa tudo ainda bem mais legal. O segundo gênio encontrado pertencia a Anne, e durante o caminho para chegar até ele, elas encontram a Caldina, mas o chefão final é o Inoth em sua forma humana. Antes de chegar ao terceiro gênio, elas derrotam a forma monstro do Inoth e conseguem acabar com o feitiço que controlava o Rafaga. E durante o combate final contra o Zagard é que elas conseguem despertá-lo. Se iniciando assim a fase 3, que é o mas olha aí, até os mechas antigamente era maneiro, velho. O sequestrador da princesa, bem desenhado, tá ligado? O próprio gênio, criado a partir do poder do seu coração, mas mesmo fazendo de tudo para proteger a Esmeralda, ele acaba sendo derrotado. E é aí que entramos na fase final. As garotas encontram a princesa, mas a sua missão não era muito bem o que elas estavam pensando. Nesse momento elas descobrem que deveriam matá-la, e para motivá-las a fazer isso, a Esmeralda deixa o seu lado ruim despertar, criando um gênio maligno através do seu egoísmo. Mesmo contra a vontade, elas decidem fazer o que a princesa queria, unindo todos os gênios em um robozão só, que encrava a espada no coração da garota. Com o fim do poder que as convocou a esse mundo, as guerreiras são mandadas de volta para a Terra, se encerrando assim o ciclo de sofrimento da jovem Esmeralda, mas dando início a um tempo de caos de um universo sem o seu pilar. Bom, como vocês viram, essa primeira fase de Guerreiras Mágicas de Heorth é um tipo... Mas assim, pelo que eu entendi, vai nascer um novo pilar ali, tudo vai depender das emoções desse novo pilar, né? Eu só não entendi se ele nasce em pouco tempo. Porque de fato, né, provavelmente assim, é a primeira parte, né? Deve ter mais parte assim, explicando agora como é o nascimento de um novo pilar, né? Parece que eu tô falando de Kimetsu no Yaiba, velho. Enfim. Como é que é o processo de escolha? Deve ter uma continuação. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Bom, como vocês viram, essa primeira fase de Guerreiras Mágicas de Heorth é um típico jogo de RPG, com princesas sequestradas, muita magia e armaduras e espadas que sobem de nível. Porém, a partir daí a história começa a ficar um pouco mais complicada, devido a uma maior participação daqueles outros planetas que ficam em volta de Zephyr. No segundo arco da série, se inicia uma espécie de batalha político-espacial, com naves gigantes e mais robozões entrando em combate. Com a morte da princesa, um novo pilar precisa ser escolhido. Pilar esse que pode vir de qualquer parte do universo de Zephyr, ou até mesmo do nosso. E com essa vaga aberta, os representantes dos demais planetas vão tentar tirar um pouco de vantagem. Do planeta Altozan estava o Príncipe Visão de Águia. O seu mundo está passando por alguns problemas, que no anime é o esgotamento mental e já no mangá é a poluição. Porém, de qualquer forma, é um lugar que está morrendo, e se alguém de lá se tornar um pilar, poderá usar o poder para restaurá-lo. O Visão de Águia, por sua vez, também tem suas próprias motivações pessoais.
Vocês lembram que lá no começo da história eu contei pra vocês sobre o irmão do Zagart, o Lentes, que tinha ido pra Altozan? Então, ele se tornou muito, mas muito próximo mesmo do príncipe de lá. E quando o Zagart morreu, ele decidiu voltar a Zephyr para acabar com essa estrutura injusta de pilares. Sua ideia era se tornar um pilar, para assim usar seu poder e se sacrificar, destruindo toda Zephyr junto com ele. O Visão de Águia não queria deixar que isso acontecesse. Por isso, quis se tornar um pilar antes para salvar a vida do homem que ele ama. O planeta Ferren, aquele que tem um povo meio oriental, tem muita água e pouca terra para as pessoas viverem e plantarem. Por isso, a princesa Aska, que é a governadora de lá, quis se tornar um pilar para poder mudar geograficamente o seu próprio mundo. Já o planeta Ciseta se acha muito pequeno, e seu objetivo era ganhar mais território. Os habitantes que queriam se tornar pilares eram as irmãs gêmeas Tatra e Tetra, que são filhas do governante de lá. Além disso, as nossas 3 guerreiras mágicas, que estavam muito preocupadas com o que estava acontecendo em Zephyr, são mandadas de volta misteriosamente para essa outra dimensão. Aqui eu tô vendo a mensagem ser o seguinte, velho, cada um vai olhar pro seu próprio umbigo. Ninguém vai trabalhar civilizadamente pra... Pô, tá faltando água aí, e a água que eu mais tenho aqui. Pô, e eu preciso de terra, e no seu planeta tem muita terra. Vamos fazer uma troca aqui, tá ligado? Assim, eu negocio com você, você negocia comigo, fica tudo bem, velho. Não, velho, cada um, né? Tá querendo que o outro se foda. Enquanto no mangá tudo se desenvolve em torno dessa disputa. E aquele que tá faltando terra lá, claramente. O lugar vago, deve ser o lugar do bigodinho, velho. Vai sair dominando território atrás de território. Sentido, uma vez que o pilar é escolhido e não pode se escolher. No anime temos o surgimento de um novo que envolve em torno dessa disputa política para decidir quem deve assumir o lugar vago desde a morte da Princesa Esmeralda, mesmo que isso não faça nenhum sentido. Uma vez que o pilar é escolhido e não pode se escolher. No anime temos o surgimento de um novo vilão. Debonair é a personificação de todos os medos e sofrimentos do povo de Zephyr, que estava sofrendo muito desde a morte da princesa. Sua ajudante se chama Nova, que é a personificação de todos os sentimentos ruins da nossa Lucy, que sofreu muito por ter matado a Esmeralda e por ter sido responsável por trazer tanto sofrimento para tantas pessoas. Elas ainda têm como apoio a Alcyon, a discípula de Zagart que nós conhecemos lá no primeiro arco, que não morreu e só pensa em se vingar. Honestamente, eu prefiro muito mais a versão do anime do que a do mangá, porque ele tem o maior envolvimento dos cidadãos de Zephyr dentro da história, e obviamente, também traz mais batalhas com os robôs gigantes. Bom, após desentendimentos com os demais planetas e algumas disputas entre as guerreiras e as demais representantes das outras nações, a batalha entre elas e a Debonair se inicia. A terrível criatura cria uma espécie de versão negra do Heart, que é o robôzão da Lucy, e dá para Nova usar, dando início a mais um combate de mechas. No final, a nossa guerreira do fogo se reconcilia com seus próprios medos e aceita seu sofrimento, fazendo com que ela e Nova voltem a ser uma pessoa só. E nossas heroínas juntam novamente seus gênios num só Megazord e derrotam a vilãzona final. Na disputa pelo lugar de pilar, acabam ficando apenas o Lentes e o Visão de Águia, com a Lucy tentando impedi-los. E é nessa hora que descobrimos que tanto a nossa menina de cabelos vermelhos, quanto o príncipe de Altozan, são capacitados para ocupar tal posto. O Visão revela que está com uma doença terminal, e por isso queria se usar como sacrifício para tanto salvar o seu planeta, quanto realizar o desejo do seu amado, que era acabar com Zephyr e o sistema de governo injusto desse universo. Porém, a Lucy o convence a aproveitar seus últimos momentos ao lado da pessoa que ele ama, o desencorajando de se tornar um pilar. No final, tanto o Visão quanto os demais representantes chegam à conclusão de que a Lucy seria uma ótima pilar e que, consequentemente, iria ajudar a todos. E assim, ninguém mais tenta impedi-la de colocar a coroa. Bom, a Lucy também era contra a estrutura de uma pessoa só se dedicar sozinha por todo o universo. Isso porque ela acreditava que todos poderiam se ajudar para construir um mundo melhor. Ela cita como exemplo sua própria história, pois jamais chegaria até ali se não fossem pelas ajudas da Marine e da Anne. É isso, bom mano. Destacar que essa é a dentro da mensagem, todo mundo se história, ajudando. a Lucy serve como uma espécie de contraponto da Esmeralda. A Esmeralda se matou porque não acreditava que outras pessoas pudessem ajudá-la. Já a Lucy sempre acredita, até demais, nas demais pessoas que estão ao seu redor. E a partir desse depoimento emocionado, o sistema de pilar deixa de existir. E a sustentação dessa dimensão agora passa a ser dever de todos os seus habitantes. Pra mim, isso é horrível. O núcleo é sacrificado pela paz e estabilidade de Zephyr. Enquanto a felicidade da maioria estiver assegurada, a dele estará sempre em xeque.
verdade. E eu com certeza não gostaria que a Lucy tivesse que seguir os passos da Princesa Esmeralda. Marine, Amy, eu perguntei ao Clef se eu poderia dar o rumo que eu quisesse ao destino desta terra e ele me disse que sim. Mas dentro dessa história, ainda temos algumas... Pera aí, desculpa aqui, porque agora eu vou ter que comentar. Que porra de papo é esse no chat aí? Então, andam fake listando aí, velho? Andam vendo muito vídeo de um anime no YouTube aí falando que viu? Mas dentro dessa história, ainda temos algumas dúvidas no ar. Afinal, quem era esse deus? E como todo um sistema conseguiu mudar tão rapidamente só com esse argumento da Lucy? Então, esse deus não era ninguém mais, ninguém menos que o pequeno Mokona. Sim, aquele pequeno bichinho ajudante das guerreiras que estava a todo momento ao lado delas. Quem poderia imaginar, olhando pra sua carinha, que ele é um fudendo poderosão criador de universos, não é mesmo? Caralho. E após mudar o sistema de sustentação, ele chama seus gênios para viajar entre as realidades, deixando a partir de então tudo aquilo que ele criou nas mãos de suas criaturas. É bom destacar que essa explicação só é dita no mangá, que aliás, também revela que o próprio bichinho foi as que convocou pela segunda vez para esse mundo. No anime, o motivo delas voltarem nessa segunda temporada é a partir de suas próprias vontades. Depois disso, no anime, elas deixam Zephyr e nunca mais podem voltar, sem antes a Lucy agir como uma empata então, né, da FDP você já sabe meu lado, né? Visão de águia. Já no mangá, elas podem ir e voltar quando quiser, passeando livremente entre essas realidades. E nele, a Lucy meio que entra. Não sei porque olhando o mangá assim, esse estilo assim, me lembra um pouco Cavaleiro do Zodíaco, velho. Sei lá, o traço lá. Aí ele tá viajando. No meio do casalzinho, criando um triângulo amoroso com Lentes e o Visão. Bom, Guerreiras Mágicas de Heart é um anime muito singular em vários sentidos. Ele tem um desenvolvimento muito próprio e complexo, que com certeza não agrada a maioria das pessoas. Claramente, ele não é o que todo mundo tenta vender. Ele não é uma outra versão de Sailor Moon, nem a versão feminina de Cavaleiros do Zodíaco. Não é um anime de romance, não é de aventura no estilo falando RPG, Cavaleiros do Zodíaco, não é de mechas, nem de tema espacial. Na verdade, é uma mistura de tudo isso que acabou gerando algo muito único e difícil de definir. Só assistindo mesmo pra saber. A animação também é muito boa e com certeza é bem melhor do que a de muitas séries atuais. Se você viu esse vídeo até aqui só pra saber como é a história, mas nunca assistiu ao anime, eu recomendo que dê uma chance e assista. Mesmo que agora você já não tenha a surpresa de saber todos os plot twists. Eu posso adiantar que não vai ser bem o que você está esperando, mas com certeza será uma experiência única, e isso eu posso garantir. Eu sei que deixei de fora muitos personagens e acontecimentos, pois nesse vídeo eu tentei manter apenas a estrutura principal da história, mas caso vocês tenham interesse, futuramente eu posso falar melhor sobre algo específico da série, pois Heart com certeza é um anime que eu amaria voltar a abordar aqui no canal. Caso eu tenha dito alguma bobagem, vocês podem me corrigir através dos comentários, e comentem também, deixando as suas opiniões sobre esse anime ou mangá, pois eu vou adorar saber que tem mais gente que curte assistir esse tipo de série por aqui. Bom, eu agradeço de verdade a todos que tiveram paciência de ver até o final. E a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Olha o Gash Bell ali, ó. Guerreiras mágicas de Heart. Guerreiras mágicas de Heart. Somos como vento e mar. Guerreiras mágicas de Heart. Guerreiras mágicas de Heart. Foi impressionante como é que isso aqui tem dublagem, velho. Que loucura, cara. Mas enfim. Mano, ele falou que é difícil definir um tema. Eu também tô tentando pensar aqui. Eu também então não consigo pensar numa palavra pra definir essa obra, assim. Teve a criação do universo, Deus, né, velho? Cara, fala muito sobre como viver em sociedade, né, velho? Como cada um tem suas próprias obrigações, tá ligado? A gente não pode fugir das nossas obrigações. E como o convívio, né, velho, assim, tentar deixar de pensar no próprio umbigo, né, e compartilhar, né, seus recursos que tem de sobra com outro que tá precisando, né, velho, assim, a famosa troca, né, velho, é o famoso dando que se recebe, né, velho.
Que é aqui, né? Pô, mas de fato é meio complicado assim pensar pelo que foi abordado aqui, né? Essa relação de sociedade, né, velho? A construção de uma sociedade. Mas eu não sei realmente uma palavra assim que possa definir, tá ligado? Também, velho. Parando pra pensar. Eu entendi um pouco da proposta, né, velho? De fato, eu acho que o foco é mais sobre civilizações do que realmente mecha, garotas mágicas, esse tipo de coisa. Enfim, é um pouco de tudo, né? Não, parece interessante, velho. Parece interessante. Gostei da estética do anime. Pô, anime antigo, né, velho? Com esses traços assim, fino, né, velho? Esses detalhes dos olhos, assim, do cabelo, as vestimentas. Pô, eu acho muito bonito, mano. Pô, eu gosto. Enfim. Maneiro pra caramba, velho. É desenho de menina, mais ou menos. Assim, parece ser mais ou menos, né? Porque tem robô gigante também ali, né? Brigando, velho. Então, assim, sei lá. Enfim, não parece ser só fada madrinha. É, bom vídeo. Bom vídeo do nosso mano. É DG, não é? Canal GD, na verdade é o contrário, GD. Parabéns aí pelo GD, velho. Muito bom. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de paz.